Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2022, retomando as lives de domingo. Aproveitar e vou convidar as pessoas. Hoje vai ser uma live muito legal. Se eu fosse você, eu não perdia. Eu vou começar a convidar o pessoal aqui. Vamos ver. O importante é saber que depois vai ficar online para vocês assistirem, né? Ah, e a doutora Mari já entrou. Vamos lá, vamos, né, com ela. Oi, tá me ouvindo bem? Olá, tô ouvindo bem. Tudo bem com a senhora? Senhora, não, né? Por Então, favor. vamos normalizar isso assim, porque assim, é a doutora Mari Porcenato, né? Porcionato, isso. Porcionato. Tentando acertar Mas aqui. assim, é, eu acho tão formal essa coisa de, né, É, professora, doutora, assim. Se você não se incomodar, posso te chamar de Mari? por favor. Ixi, a minha cachorra já tá dando ar da graça. Ah, é normal, fica tranquilo que cachorro, gato faz parte do universo de quem faz live. Às vezes eu até Então, prefiro. me chama de Mari, por favor, né? A gente já se Ah, conhece há então tanto. tá Mesmo bom. assim, mesmo quem eu não conheço, eu não gosto muito, não sou uma pessoa de formalidades, né? Não, porque a Lu do Davi, que é professora que a gente tem o projeto, Sim, aham. juntos, né? Às vezes ela me chama atenção, tipo, é doutora, não sei o que, não para você, mas para outro, sabe? Aí eu falei, cara, é verdade, mas assim, agora eu já pergunto para todo mundo, eu tenho outros médicos no grupo da associação, eu pergunto, Aham. posso te chamar de Dani? Posso te chamar? É, por favor. Porque é muito difícil a conversação, assim, com tanto título na frente, Não, entendeu? não tenho formalidade nenhuma, Cris, por favor. Ai, ótimo, ótimo, muito bom. Então, na verdade, assim, eu queria começar assim, porque como a gente vai gravar isso, vai pôr nas redes sociais todas, eu queria que você se apresentasse para todo mundo, Tá, que eu já te conheço, mas seria bom você contar um pouco da sua história. tá bom. Bom, eu sou formada em biomedicina pela Escola Paulista de Medicina, né? Me formei em 84. Aí depois eu fiz a pós-graduação lá mesmo, mestrado, doutorado em biologia molecular. E em 97 eu passei num concurso, né, de professora, então eu sou professora do Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo, desde 97. De 2001 a 2003 eu fiz um pós-doutorado no exterior, e foi aí que eu comecei a trabalhar com neuro, porque antes a minha linha de pesquisa era mais com outros tipos celulares e trabalhava muito com bioquímica, com estrutura de polissacarídeos. E aí, então, no meu pós-doutorado é que eu acabei trocando para neuro. E em 2005 foi que eu comecei a trabalhar com células-tronco, né? Na verdade foi, acho que o auge, né, o auge não, quando começou, né, esse movimento todo de estudar células-tronco, e aqui no Brasil também. E aí teve um projeto financiado pelo CNPq, que acho que impulsionou muitos laboratórios aqui no Brasil a começar a trabalhar com células-tronco. E aí, então, eu alinhei, eu juntei as duas coisas, né? O trabalho de células-tronco em lesões no sistema nervoso central. No começo, a gente trabalhava mais com modelo de trauma, né? Então, também, para deixar bem claro, assim, eu faço pesquisa básica, né? Então, a gente tenta entender mecanismos das células, mecanismos moleculares. Então, como é que as células do cérebro respondem a uma lesão, né? Então, só que com isso a gente acaba sempre entrando, tendo contato um pouco com pacientes também, né? Porque eu sei que
para qualquer tipo de problema neurológico, né? Pode ser um traumatismo crânioencefálico, pode ser um AVC, uma doença neurodegenerativa. Sempre as pessoas têm essa a expectativa, né, de que o que a gente faz de pesquisa básica eventualmente vai se traduzir, né, em algum tratamento. Então, foi aí que a gente acaba entrando em contato com as pessoas, e na verdade foi assim que eu acabei conhecendo, né, tantos grupos de AVCistas, foi por conta desse trabalho. Então, embora eu não faça, né, trabalho com pacientes, mas essa pesquisa básica acabou me trazendo assim um grupo muito grande de pessoas que hoje considero meus amigos. É verdade. Não, eu lembro de ter lido há muitos anos, nem sei se eu já tinha tido AVC, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa sobre a ciência e tinha lido sobre isso, né? Sobre os estudos de célula-tronco, eu já tinha achado o máximo. E aí eu queria até te perguntar, assim, como está a questão da pesquisa de célula-tronco, independente de ser em relação a cérebro, AVC, no Brasil e no mundo, assim, como que está isso? Olha, a gente avançou muito, né? Eu falei que a gente aqui começou no comecinho lá dos anos 2000, na verdade se sabia pouco, né? Assim, da, de como lidar com essas células, né? De isolar, congelar, reutilizar. Isso avançou muito. Então, a gente tem muitos estudos no mundo. No Brasil, a gente tem um pouco menos, até por conta de financiamento, porque você fazer um estudo clínico é um estudo muito caro, né? Mas, enfim, eu acho que assim, no mundo todo a ciência avançou muito no conhecimento dessas células, e também, acho que uma coisa que é importante é mostrar qual é a realidade, ou o que é possível fazer com essas células, né? Lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, se tinha a expectativa de que as células-tronco iam curar tudo, né? Qualquer, também agora, né, como você mencionou, não só de problemas no cérebro, mas para tudo, era para tudo, né? Ah, Fígado, rim, sim, pulmão. sim. E eu acho que hoje a gente já a gente já conhece melhor, já sabe quais são as limitações e qual é o potencial. Também uma questão que teve bastante discussão era o uso de células-tronco embrionárias, né, que é bastante polêmico, e acho que hoje em dia também isso já está resolvido, né, na questão ética, acho que já teve Eu muito lembro debate. que teve muito debate religioso, Isso, dizendo que exato. os cientistas queriam virar Deus, aquela coisa toda, que Isso. quando aparece uma coisa nova rola, né? Mas assim, teve muito debate ético, tem ainda, né? Mas acho que assim, a coisa mais quente foi Já passou. há um tempo atrás. Se conseguiu na década de 2000, foi em 2010, 2009, 2010, um pesquisador japonês, ele conseguiu desenvolver um protocolo que faz com que células de adulto possam se comportar como células tronco embrionárias, né? Então, que é o que a gente chama de célula de pluripotência induzida. Então, o que é isso? As células tronco embrionárias, elas têm capacidade de gerar qualquer tipo de célula do corpo, né? Então, por isso que elas foram, assim, tinha tanta expectativa de que essas células seriam muito importantes para o tratamento das doenças. E aí, esse pesquisador japonês, que chama Yamanaka, ele até ganhou um prêmio Nobel em 2012, se não me engano, por conta desse trabalho, ele mostrou que é possível você fazer uma modificação genética e aí transformar uma célula de um adulto numa célula que tem essa capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, né? Então, ela é muito parecida com essas características da célula tronco embrionária. Aí, acho que talvez, nesse momento,
acalmou um pouco o debate, né, ético, por conta disso, que você pode, né, na verdade, isso pode ser, você pode pegar aquela célula de uma pessoa, de um indivíduo, fazer com que ela fique com essa pluripotência induzida e eventualmente devolver para essa pessoa. Mas isso ainda são pouquíssimos os protocolos aprovados, né? Porque para se usar. Então, você vê que ainda é muito reduzido, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, entendeu? Do ponto de vista biológico mesmo, de o comportamento dessas células no organismo. Então, mas eu acho que hoje já é um pouco mais realista no sentido dessa aquela expectativa, né, que se tinha há quase 20 anos atrás, acho que hoje está colocado um pouco mais no mundo real. Isso. Mas é normal isso, né? Quer dizer, a gente sempre tem uma expectativa grande de achar que a salvação, né? Exato, A salvação geral. Exatamente. Mas existem países que estão mais avançados nessas pesquisas, que realmente já está indo no paciente final e que tenha tido caso positivo, ou ainda está muito no universo da pesquisa? Olha, se você olhar, tem um site que eu gosto bastante de recomendar para quem tem interesse em olhar ensaios clínicos, depois eu te passo, e você pode colocar na descrição, que é o que chama clinicaltrials.gov, que ele registra todos os estudos, ensaios clínicos feitos no mundo inteiro, não só de célula-tronco, é de tudo, de qualquer coisa, né? Qualquer ensaio clínico que esteja sendo realizado. Então, mas você pode filtrar, né? E aí você consegue, inclusive, ver no mapa aonde esses ensaios estão sendo realizados. E realmente a maior parte é Estados Unidos, né? Que faz muito estudo clínico para várias, e aí de novo, né, não somente na parte de neuro, mas para tudo, né? O Brasil tem muito pouco, como eu disse no início, por conta do financiamento, né? E a gente tem tido um corte gigantesco na pesquisa. É o que se tem visto de mais brutal, que são os cortes na área de cultura e de ciência. Exatamente. É brutal. Cultura, ciência, educação, saúde, então a gente está passando por um momento bastante complicado, né, no sentido do financiamento. A gente espera que isso, né, mais para frente mude, exatamente, porque não adianta você querer falar, né, de soberania nacional se você não tem uma ciência forte, se você não tem cultura, se você não tem educação para todos, se não tem saúde para todos, né? E aí, assim, a gente acaba caindo na política, eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, né? Como se posicionar para que todos entendam bem a situação que está vivendo, para que esse ano possa fazer uma modificação significativa. Sim. Até não estou falando nem de presidente, mas ter deputados que estejam engajados na nossa causa de pesquisa, de estudo, e especialmente no meu caso, que me interessa mais, que é o caso do AVC. Agora, vamos falar, assim, uma hora vai ser pouco para falar tudo que eu tenho curiosidade. Eu acredito que a gente vai ter que fazer algumas outras lives. No caso da célula pro cérebro, o que se sabe até hoje, doutora Mari? Bom, tem algumas que a gente precisa separar um pouco, talvez, porque quando a gente fala de célula-tronco, parece-se assim, é um universo grande de tipos celulares diferentes que têm algumas características em comum, né? Então, para ser chamado de célula-tronco, ela é uma célula que se divide bastante, assim, constantemente e que pode gerar outros tipos celulares. Então, essa assim que a gente caracteriza a célula-tronco. No cérebro, a gente tem regiões que tem, mesmo no adulto, que tem células-tronco, né? Então, tem duas regiões que são já bastante conhecidas, e isso tudo vem de pesquisa básica, com pesquisa com animais, mas a gente já também tem muitas evidências também em seres humanos, né? Disso, que é muito mais difícil, obviamente, da gente estudar, mas
Então tem, como eu disse, duas regiões. Uma, não sei se vocês lembram quando a gente olha o cérebro, quando vê, por exemplo, uma tomografia, que tem parece que uns buracos dentro, né? Então, se você olha assim, parece que aquilo chamam são dois ventrículos ali. Que ali tem líquor, né, que é o líquor que vai circular, que banha, né, todo o cérebro, a medula espinhal. E existe uma camada de células ali que estão nessa região, né, que vai então, tem o ventrículo, tem essas células, aí vem o cérebro mesmo, né, o parênquima cerebral. Essa região, ela é rica em células-tronco neurais. Então, é um tipo de célula-tronco, mas que ele só vai dar origem às células do cérebro, né? Então, isso a gente tem e a gente mantém, inclusive, no adulto. Então, é um grupo de células lá que mesmo depois da gente estar adulto, ainda elas estão presentes lá. E a outra região que a gente sabe também bem é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que estaria localizada por aqui, tem um de cada lado, e é responsável por... É um dos centros de memória, né, do cérebro. E ali também já foi mostrado que tem células-tronco neurais. Então, essas duas regiões já são conhecidas. E a gente chama essas regiões de nichos neurogênicos. O nicho, bem nicho mesmo da ecologia, que a gente aprendia, né, que é um lugar ali que protege alguma espécie, a mesma coisa é o nicho dessas células. Então, é um lugar onde essas células exercem a sua função ali, elas se dividem, elas geram novas células. Mas também, hoje a gente já sabe, essa é mais recente um pouco, que outros tipos celulares, então, especificamente o astrócito, que não é um neurônio, porque a gente tem dois tipos de células no cérebro. Tem os neurônios e tem as células da glia, que a gente chama que elas trabalham junto ali com os neurônios, mas não são as células que vão mandar informação ou que vão fazer a comunicação. E um desses tipos, quando tem uma lesão, uma neurodegeneração, essas células, uma parte delas, né, não todas, mas uma parte delas, adquire uma característica de célula-tronco. Então, isso é uma coisa bem recente, é um trabalho que tem, recente assim, uns quase 10 anos, mas isso em ciência é muito recente, né? Para a gente conhecer mecanismos e tudo. Então, essa pode ser uma alternativa, né, para quando tem alguma lesão que não que aquelas células desses dois nichos que eu descrevi antes, elas não saem muito dali daquele local. Então, talvez essas outras células, os astrócitos, que vão gerar essas células, tipo célula-tronco, pode ser que futuramente a gente consiga estimular que elas reponham. Cérebro se reponham. Exatamente. Muito bom. Então, mas isso, assim, de novo, né? Está bem no início, mas é uma boa perspectiva. A outra coisa que também a gente precisa separar um pouco é assim, quando tem a lesão ali que acabou de acontecer, seja no trauma ou no AVC, e depois de algum tempo, quando você tem um trauma ou um AVC, as células morrem, né? Os neurônios morrem porque falta oxigênio, porque falta nutrientes, né? Principalmente no caso do AVC. No trauma, às vezes, é porque perde mesmo, né? Num traumatismo crânioencefálico, que você tem a perda de substância, então ali perdeu as células. No caso do AVC, que acho que é o que interessa mais aqui, vai ter morte dos neurônios, né? Tanto é que o que é muito relevante é que a pessoa que sofreu AVC, ela tem um atendimento muito rápido. Porque quanto mais rápido for esse atendimento, menos célula vai morrer, né? Então a chance de recuperar acaba sendo maior porque teve uma perda menor. Obviamente, depende da região que foi, da extensão e tal. Tem uma série de fatores aqui Isso, exatamente. Né?
Mas, então, quais são as perspectivas? Uma é, a gente falando de células-tronco especificamente, uma seria tentar repor essas células que foram perdidas, e aí, na verdade, os trabalhos, né, de células-tronco vieram muito nesse sentido de tentar repor aquilo que foi perdido, o que no cérebro é muito complicado. Por quê? Não adianta só colocar a célula lá, porque o neurônio ele só vai funcionar se ele estiver conectado com um outro neurônio corretamente, né? Então não é simplesmente, pus a célula lá e pronto, né? Não vai Então, funcionar, né? exatamente, Né? tem todo o caminho que essa célula tem que fazer, então, isso é uma coisa que mesmo que a gente futuramente consiga boas maneiras de repor neurônios, né? Seja na forma de precursores de neurônios, seja ou de neurônios já um pouquinho mais maduros, mesmo que a gente consiga fazer isso, que a gente consiga que os neurônios sobrevivam ali, porque você está colocando uma célula, né, que não pertencia àquele local o que a gente vai ter mais dificuldade vai ser de instruir esses neurônios de o que eles têm que fazer, né? Com quem que eles vão ter que conectar, né? Conversar aí, porque eles são novos naquele corpo, né? Estão chegando ali, eles não sabem nem para que estão perdidos também. Exatamente. Porque se a gente for pensar, os neurônios da gente, eles estão aqui, mas eles vêm essas conexões todas estão sendo formadas desde que a gente era um embrião, né? Então, assim, tem todo um histórico, vamos dizer assim, um histórico celular. Então, essas células, elas têm um histórico, elas têm toda uma vida, nasceram, alguns já morreram, já foram repostos. Então, isso talvez seja um grande desafio. O que pode ser é que lá na frente, talvez, o que vai acontecer? A gente vai ter aquelas coisas de filme de ficção, né? Então, eu costumo dizer que daqui a algumas décadas nós seremos híbridos, né? Algumas pessoas já são, né, híbridas, mas a gente vai ser muito mais híbrido. Então, pode ser que não seja um neurônio mesmo, mas seja uma placa, um chip, alguma coisa assim, que substitua a função, né? Então, E não, então trabalhar nessa interface, né, entre usar tudo, a gente tem que tentar usar todos os recursos, né? claro, Não claro. só a troca. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do Elon Musk, que vai partir agora esse ano do ensaio com macacos para humanos, né? Está causando uma polêmica, porque sempre quando vai fazer pesquisa em humanos gera essa polêmica. Eu seria a primeira da fila para fazer os testes, mas eu lembro que na época que eu li sobre você, que eu já tinha tido AVC, eu saí procurando um e-mail para ver, tipo assim, eu me candidato a ser cobaia. Porque eu acho que a gente está nessa vida para isso, né? Tentar entender o que pode ser feito pela humanidade para melhorar. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa antes da gente entrar mais no campo, até dessas novidades todas, que eu tenho muita esperança nessa próxima década que as coisas aconteçam em híbrido mesmo, não precisa ser uma coisa, esperar só de uma coisa só. Isso, uhum. Mas e essas clínicas que existem na Tailândia, no Paraguai? Eu tinha uma curiosidade imensa de perguntar isso. Estou há muito tempo, toda vez eu pergunto, nunca dá certo. Porque assim, eu conheci uma moça que ela fez uma vaquinha e foi na Tailândia. O que essas clínicas oferecem, doutora? Olha, isso chama turismo de células-tronco, né? Tem um turismo médico geral e tem esse específico que é um turismo de células-tronco. Então, se você, claro, eu não estou aqui, não estou falando de nenhuma em particular, mas se oferece alguma coisa que não está ainda bem definido cientificamente e por médicos, só para pegar o dinheiro da pessoa falando um português bem claro, né? Então, Não, porque eu fico muito angustiada. Eu costumo falar que as pessoas querem comprar milagre em pote, sabe? Então, tem.
fica achando que ir para Tailândia só se for passar férias, porque a gente sabe que tem alguns países, Tailândia especificamente, Paraguai, Sim, que tem uma coisa de medicina um pouco obscura, né? E eu vejo várias pessoas querendo ir, assim, porque a gente sente essa agonia, sabe? De sim, eu o que que imagino. tem de novo? O que que dá para, o que pode nos melhorar de verdade? E aí eu vejo um monte de gente indo. Aí eu falei assim, gente, preciso saber entender. Isso não é uma coisa garantida, né? Não, existe inclusive trabalhos já científicos mostrando esses movimentos, né, de turismo, né, entre aspas, de células-tronco, porque o que que acontece? Se você for olhar, muito provavelmente nesses países a legislação ou ela não existe, né, de o que que você pode fazer, ou, de que tipo de célula você pode aplicar na pessoa, ou não tem, às vezes não tem a legislação, ou ela é muito frágil, e os problemas, pode ter problemas éticos ou até de enganação mesmo, sabe? De dizer que está fazendo alguma coisa quando na verdade não está. Se realmente existisse um tratamento que já fosse comprovado cientificamente, certamente já estaria sendo usado Comigo. nos Estados Unidos, É, no eu ia Japão, falar nos isso. países da É, Europa, que tem legislação Japão, muito rígida, né? Japão e Estados Unidos não tem hoje clínicas que não tem, Que eu saiba, não, que faça. Não, a não ofereçam isso. ser. Então, tem ensaios clínicos, mas como são. Que, justamente para buscar essas alternativas, né? Mas quando você vai ver um ensaio clínico, ele tem. E até esse site que eu mencionei lá, o clinicaltrials.gov, é interessante, porque ele está escrito lá, olha, quais são os critérios para a pessoa entrar? São esses, esses, esses. Quais são os critérios de exclusão? São esses, esses, esses. Eles são feitos em universidades, em hospitais ligados à universidade, que tem comitê de ética. A pessoa que vai receber esse aula-tronco, ela sabe o que, que vai acontecer, assim, o que vai ser feito com ela. Não é uma coisa no escuro, né? Então, Uhum. precisa tomar muito cuidado, realmente, porque pode ser não só, talvez perder o dinheiro seja a menor coisa, No menor o absurdo. menor dos Mas problemas, porque pode causar, né, dependendo não, da situação, como é feito não. Essa esse. menina que foi para Tailândia e gravou, eu acompanhei o período que ela esteve lá, entrava numa cama hiperbárica, sabe? Eu não sei nem como que é a aplicação, mas assim, ela entrava na cama hiperbárica, ela não falava, e aí tinha uma uma tailandesa fazendo ela gritar, sabe? Para ela poder sair a voz. Enfim, eu não sei em que ponto a menina está. Eu só sei te dizer que o Instagram dela tá parado. O que eu tenho a sensação é que ela teve uma grande frustração, Sim, é né? possível. Tipo, os amigos todos fizeram uma vaquinha, ela era corredora, tinha uma história de atleta, então daquelas histórias tristes, né? Que a pessoa ficou, né, sem condições nenhuma, que apostou todas as fichas nisso e aí volta e aí para até assim, para não decepcionar amigo, para de se comunicar com o mundo Sim. porque não deu certo. O Uhum. resumo da ópera é que o negócio não deu certo. E eu lembro, eu não sei se a senhora conhece, eu vou parar de chamar de senhora. Não sei se você conhece Por o favor. Léo Paclucci. Sim, Não sei se você fala Léo Paclucci. sim, sim. Ele teve um derrame muito forte, um AVC muito forte. E eu conheci ele há uns 3, 4 anos atrás e perguntei para ele, porque ele é uma pessoa que tem condições financeiras, perguntei para ele, e a célula-tronco, você não pensa em tentar? Ele falou, não tem garantia de que vai dar resultado, ele falou para mim. Exatamente. É. Então, assim, na não garantia, e eu tinha outras amigas que também estavam juntando dinheiro, querendo vender coisas, propriedade, para não tem garantia. Você pode É. ir, mas não tem garantia. Além de ter um Nada, risco, né? Não só não tem garantia, como pode ter um risco.
envolvido, dependendo do que for feito, né? Eu acho que a ciência é uma coisa de experimento. Eu acho que, às vezes, todos os protocolos, a gente viu muito isso no Covid, né? Que, assim, o protocolo inicial para a vacina demorava, sei lá, uns 5 anos. E a gente conseguiu, em um ano, ter uma vacina. Uhum. Eu acho que, às vezes, os protocolos atrapalham muito as experiências. Eu queria até saber se eu estou errada na minha percepção. É para garantia das pessoas que vão entrar nesse protocolo, né? Porque você tem que, em primeiro lugar, mesmo a pessoa sabendo, você não pode fazer uma coisa que seja antiética, Sim, né? Então, os comitês de ética em pesquisa estão aí para isso. Tem comitê de ética para pesquisa com animais, tem comitê de ética para pesquisa com humanos. As pessoas sim. não podem fazer o que elas quiserem. Não, sim. Mesmo que quem vai receber, que vai Queira participar desse muito, estudo queira, não pode, queira né? muito, né? É. Tem que ter limites na questão ética, né? Então, Não, eu sou super a favor da questão ética, que para quem está sofrendo a situação, sim, esperar mais 5 anos para ter todos esses testes aprovados demanda uma angústia muito grande, que é uma coisa que a gente, é uma esperança, a gente sempre tem essa esperança, né? então, mas mesmo se a gente for olhar assim porque normalmente como que caminha isso? A gente faz a parte básica, que é, né, onde eu atuo. A partir disso, conhecendo mais os mecanismos da célula, conhecendo os mecanismos moleculares, se propõe estratégias, né? E aí essas estratégias podem gerar novos protocolos de tratamento. E aí entra um ensaio clínico, né? Então, por isso que eu sempre falo assim, eu não faço essa parte. A minha parte, a gente se dedica no meu laboratório a entender a parte básica. Então, qual que é a nossa esperança? Olha, eu identifiquei uma nova molécula ou aquela célula que eu estava falando para você que adquire características de célula-tronco. Então, eventualmente, quem faz essa tradução para a clínica vai olhar o trabalho que a gente publica e fala, olha, aí pode ter uma nova estratégia. Então, vamos tentar desenvolver algum fármaco, algum medicamento que possa atuar aí. Ou vamos tentar pegar essas células e aí pegar a célula-tronco XYZ e tentar fazer usando essa base, usando o que a gente viu na pesquisa básica, né? Então, essa relação entre básica e clínica é super importante, mas a gente precisa conhecer muito para não ter o risco de ficar né, testando assim, aleatoriamente. Então, aí a partir do momento que a gente conhece, e aí você tem os experimentos feitos em animais de laboratório, com todos os critérios também, com os comitês de ética, como eu disse, aí isso é um passo já mais próximo, né? Mas quando a gente olha, mesmo nesses testes em animais, é muito pouco que a gente consegue ver de melhoras, entendeu? Então, talvez, além daquela coisa bem mais futurística de sermos híbridos, né, em 50 anos, talvez o que a gente tenha de mais relevante seja o desenvolvimento de estratégias para estimular essas células-tronco que a gente tem no cérebro. Então, vamos estimular isso que já está aí, para que elas gerem novos neurônios e eventualmente reparem aquele. Ou vamos estimular a plasticidade neural, que dá para fazer, né? Isso é muito feito quando você faz fisioterapia, fono, TO, atividade física, tudo isso está trabalhando essa parte também, obviamente. Agora, será que a gente conhecendo como que isso é feito, não dá para acelerar, talvez com um medicamento, né? Não necessariamente com célula, mas pode ser que com algum medicamento ou com algum outro tipo de abordagem que a gente nem imagina ainda hoje. Mas se a gente não conhece, fica muito no achismo ou tentativa e erro, e que pode ser muito prejudicial, né?
essa que a senhora falou no começo, de que nós temos dentro do cérebro locais que produziriam células, tá sendo andado esse tipo de estudo? Como que tá isso? Sim, tem muita gente que estuda isso, como que essas células, qual é o potencial que elas têm, né? Eventualmente corrigir né, o problema que ficou. Então, mas também demanda tempo, porque é meio que um quebra-cabeça, né? Então a gente, sabe, a gente vai construindo uns pedacinhos, né? Ah, agora eu conheci, agora a gente sabe que a célula responde a tal composto. Ah, agora eu sei que a célula, quando ela chega lá, ela morre. Ah, então, isso não é uma coisa boa. Então, assim, realmente é um quebra-cabeça e que isso é feito por pessoas do mundo inteiro, né? A ciência, ela é globalizada e a gente tem muito, assim, laboratórios que trabalham com a mesma abordagem ou na mesma área. A gente sempre se conversa, sempre, né, tem Troca experiência. pesquisas, colaborações e os congressos, né, que faz 2 anos que não tem congresso presencial, mas os congressos estão aí para isso, né, justamente para essa troca de experiência. A publicação dos trabalhos científicos são super importantes e as revistas são muito rigorosas, né, sabe, no sentido de ver que aquilo foi feito adequadamente, né. Agora, como que nós, pacientes de AVC, ou pessoas interessadas no tema, poderia ajudar de alguma forma, efetivamente? Mandando e-mail para alguém? Assim, eu sei que a gente, eu tenho uma noção como associação que eu tenho que formalizar isso mais, instigar mais, exigir mais, mas cada um de nós que tem esse interesse, tem alguma maneira? Você acha que existe essa? Eu primeiro gosto da aproximação ciência e humano, né? Eu acho isso importante. Mas tem alguma coisa que você acha que a gente pudesse contribuir mais? Olha, eu acho que tem, assim, são várias frentes, né? Porque é um problema complexo e as soluções são complexas, você não tem uma única solução. Então, a gente tem a questão de investimento em pesquisa, isso é um ponto importante. O outro é a questão do atendimento, né? Então, que as pessoas que sofreram um AVC tenham um atendimento adequado e correto e em qualquer lugar em que ela esteja, né? Então, ela chegou no hospital, ela tem... Então, isso eu acho que é uma luta super importante de Não, vocês. não. E a Essa luta reabilitação também, né? Então, acho que é, são várias frentes de... Agora, falando do ponto de vista da ciência, assim, isso a gente já viu em outras situações. Uma mobilização, por exemplo, de várias associações e que vão solicitar para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, o MCTI, para disponibilizar verbas específicas. O CNPq, que é financiado pelo MCTI, já teve vários editais assim, para células-tronco em geral, e já teve também editais específicos para AVC, né? Só que o que acontece? A gente tem uma injeção de dinheiro e de repente acaba. Então, isso é uma questão que também é política, né? Então, a questão do investimento em ciência e tecnologia. E isso vale para todas as áreas, né? Então, o investimento em ciência e tecnologia tem sofrido muito para todas as áreas e sofre muito, claro, que também para o caso do AVC. Então, se existe um direcionamento a gente chama de chamadas, né? Que são editais para dizer, olha, o CNPq, né, via o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Saúde, muitas vezes alguns desses editais que a gente teve no passado eram conjuntos, então vinha um pouco de dinheiro do Ministério de Ciência e Tecnologia, um pouco de dinheiro do Ministério da Saúde, né? E aí junto falou, olha, a gente vai aqui
ver, e aí os pesquisadores que trabalham nessa área, da básica até a clínica, a reabilitação e tal, vão dizer, o meu projeto é esse. Tem lá um comitê que julga, a gente está pedindo dinheiro, sabe, assim, aleatoriamente, não é isso? É uma concorrência entre os pesquisadores e aí dizer, olha, essa ideia, né, o comitê vai olhar e dizer, essa é uma boa ideia, vamos financiar. Agora, tem o financiamento aí de, sei lá, 2 anos. Acabou aquilo, não tem continuidade. Então, isso é uma questão. É que o dinheiro é curto, né? Falando claramente. Então, uma hora vai para AVC, a outra hora vai para outra coisa, outra hora. Só que a continuidade fica prejudicada. A gente ainda tem muito, assim, a gente está em São Paulo, a gente ainda tem uma vantagem que nós temos uma fundação estadual, que é a FAPESP, que financia os projetos também, né? Então, tem a gente consegue manter, né? Mas a parte federal tem sofrido muito nisso, né? Os recursos, né, que vêm do governo federal estão muito escassos mesmo. É. E não, eu conheci até um secretário da saúde mais envolvido com tecnologia, que eu pensei aqui que talvez seja um momento durante esse ano, algum momento, a gente ir visitá-lo e falar que ele tem interesse. Uhum. E esse governo atual de São Paulo, é o que você falou, São Paulo eu sinto que sempre está um passo à frente. Sim. Mas eu acho que se a gente está um passo à frente, depois para multiplicar para os outros estados fica melhor. Né? Então, acho que pelo menos isso. De algum momento a gente ir falar sobre isso, sobre o que poderia nos ajudar, né? Uhum. Então, se você não se incomodar da gente qualquer hora marcar uma reunião com eles e falar do Estou à assunto, disposição, estou à disposição. eu agradeço. Mas agora eu vou falar de uma coisa boa, né? Que não, toda a parte de ciência é muito boa. Como que surgiu? Não, eu lá atrás, acho que 1 ano, quase 2 anos atrás, eu soube que você corria, né? Nas maratonas. Eu queria conta a sua parte esportista. Primeiro conta a sua parte esportista. O meu lado B, como eu brinco. Exatamente. Bom, eu comecei a correr tarde, né? Eu comecei a correr com 39 anos. E assim, eu sempre gostei muito de andar, fazer trilha, né? Eu gostava bastante, porque eu não tenho habilidade com bola, então nunca joguei nada, não, assim, sabe aquelas coisas da escola, né? Jogava vôlei, não dava certo, basquete com a minha altura não dava certo, então, e eu não tenho habilidade, então realmente eu sempre fiz coisas mais assim, não de uma atividade física regular, no sentido de treino e tal. Sempre gostei muito de andar de bicicleta. Enfim, eu sempre fui ativa, porém nada assim competitivo, né? E aí, como eu falei, eu morei nos Estados Unidos de 2001 a 2003, e lá o povo corre, né? Eles adoram correr. Eu morei em Boston, e no inverno, aquela coisa lá, menos 10 graus, e eu via que o povo saía para correr. Eu falava, não é possível uma coisa dessa, como é que alguém vai correr, né, no frio e tal. E no instituto onde eu fiz o meu pós-doutorado, assim, no meu andar, tinha um monte de gente que corria. E um dia eu conversando com uma dessas pessoas, eu falei, eu acho um absurdo, como é que tudo isso que eu estou falando aqui, eu falei para ela. E correr, para mim, sempre foi uma coisa, como eu acho que para a maioria das pessoas que não correm, né? Sempre correr era o aquecimento para você fazer alguma coisa, né? Então, que é o pior momento da corrida, é a hora que você está começando, que você não quer ir e tal. E aí ela me disse, começa correndo 5 minutos e aí você vai aumentando 10% por semana. Eu sou uma pessoa, né, pouco assim obsessiva e fui fazendo direitinho do jeito que ela tinha falado, 10%. Metodicamente. Método científico aplicado ao treinamento da corrida. E aí fui ali e eu passei de correr 5 minutos na esteira para correr meia hora, 40 minutos, e aí fui aumentando. Aí voltei para o Brasil e continuei com essa, não tinha treino, não tinha nada. Eu não sabia que existia planilha, não sabia que as pessoas tinham gente, né, treinador para.
E como todo mundo que começa a correr, eu me machuquei. Claro, né? Porque também você começa a correr, não sabe nada. Eu achava que eu corria, não precisava fazer fortalecimento, né? Que também é um outro erro super comum. E me machuquei, tive uma tendinite e tal, e fui parar num médico, indicado por um amigo, que me indicou um fisioterapia, que também eu achava que não servia, Não né, que não tem ia adiantar nada. necessidade. Eu acho que a história deve ser de 90% das pessoas que começam a correr depois de adulto, né? E aí, nesse fisioterapeuta, ele me indicou a primeira assessoria para ele. Ele falou, não pode ficar correndo, porque eu corria na minha Sim. cabeça, né? Não pode ir fazendo assim. Aí fui para a primeira assessoria e aí com menos de um ano que eu estava nessa assessoria, já fui fazer uma maratona. Tive uma fratura por estresse, depois fiz outra maratona, tive outra fratura por estresse. Mas ao longo desse processo todo, assim, porque a gente se machuca mesmo, né, e tal, eu comecei a ver que eu gostava muito dos treinos mais longos, né, de fazer corridas mais longas. Eu não tenho velocidade, então a corrida mais longa, ela permite, né, que você devagarinho, você vai mais, né, vai por mais tempo. E aí foi que eu comecei, depois de tinha feito já 3 maratonas, e aí eu vi uma ultramaratona. Eu falei, eu quero fazer esse negócio. Porque ultramaratona é tudo que é acima de 42 quilômetros é considerado uma ultramaratona. E era em Colônia, né, na Alemanha. Minha filha estava morando na Espanha. Aí eu já aproveitei, falei, não, então eu vou lá visitar e já vou fazer essa corrida. Que eram 63 quilômetros. Então, corria uma maratona e uma meia maratona na sequência. Não, desculpa, ao contrário. Meia maratona, depois uma maratona na sequência. E eu adorei, né? Claro que no treino eu chorava, sabe? Porque estava de cansaço, né? Porque a gente fica muito cansado mesmo. Mas realmente eu me apaixonei por essa coisa sabe, dos treinos longos e tal. Universo. E aí fiz essa primeira aí em Colônia, foi em 2011, 63 quilômetros. Aí depois eu também em 2009 eu tinha começado a fazer triatlon, porque eu queria diversificar um pouco, como eu gostava da bicicleta. Aí fiz algumas provas curtas de triatlon, eu tentei fazer um meio Ironman, não consegui terminar, que eu caí. Depois eu tentei fazer um Ironman, não consegui terminar porque eu muito devagar na bicicleta. E em 2019, não, aí teve mais 3 que eu fiz também de longas distâncias, assim, né? Depois de ter feito essa de 2011. Em 2013 eu fiz o Cruce de Los Andes, que é uma prova maravilhosa, são 100 quilômetros cruzando os Andes em 3 dias. E aí você acampa. Então, assim, é o tipo de coisa que eu gosto, né? Eu também comecei a fazer prova de Explora, montanha. explora, explora o lugar, já conhece. Isso. Você conhece correndo e, né, a região lá da Patagônia é maravilhosa. E aí fiz 2013. Depois, em 2018, fiz de novo, que eu consegui convencer minha filha a ir comigo para fazer o cruze de novo. Porque quando eu fui a primeira vez, tinha lá uma senhora que ela chama Elisa Forte. Se vocês quiserem procurar aí, ela tem mais de 80 anos. E ela estava com o neto correndo, né? Então, essa é de Ai, que 2013. legal. Muito E aí eu legal. falava para minha filha, ela foi com o neto, você tem que ir Você comigo. pode subir. Você deve ir comigo. Você vai Aí, em falar. 5 anos consegui convencer. Em 2018 ela foi comigo. E aí foi muito legal, porque assim, a gente fez os treinos juntos. Então foi um momento, né, bem bacana assim de mãe e filha. Então isso foi 2018. Em 2019 eu aí fiz uma que eu sempre tive curiosidade, que é daquelas que são por tempo. Sabe, você fica 12 horas ou 24 horas correndo. Eu fiz essa de 12 horas em Campinas, lá naquele parque Taquaral. É uma Sei. pista de 2 quilômetros e pouquinho, e você fica lá dando volta, dando volta, e você dá quantas Nossa. voltas você aguentar, e pode andar também. Tá.
Aí nessa eu fiz 71 quilômetros, porque o meu objetivo era fazer mais do que 63, que era o que eu tinha feito lá em Colônia. Aí fiz 71. E aí, então, teve essas coisas assim, né? Aí me inscrevi de novo para Ironman, aí veio a pandemia e cancelaram, mudaram 4 vezes. Aí eu cansei, falei, não, não quero, já Não, estava mas enjoada. então, já foi para essa. Então, aí eu quero só contar para todo mundo o momento que se nos cruzamos, na realidade, né? O momento que nos cruzamos, porque aí eu não sei se, acho que você viu uma foto no Instagram, eu, o Davi e a Lu, e aí você falou, porque assim, para nós é muito difícil participar de competições, assim, Sim, pessoal, nem para Olimpíadas, a gente não tem condições, uns mais por causa, inclusive, de saúde mesmo, né? A gente não aham, pode fazer provas desse tipo. sim. E aí você se propôs a ser a embaixadora do AVC, comprar a causa do AVC. Conta pra gente isso. É. Então, em 2020, já na pandemia, a Sandra, que é do AVC, da AMA AVC, né, que é a Associação de AVCistas de Minas Gerais, ela me chamou, ela fez um evento no Dia Mundial do AVC, né, em outubro de 2020. E ela me chamou para participar e falar um pouquinho de células-tronco e tal. Nesse evento estava a doutora Sheila, né, que é da Rede Brasil AVC. E ela deu aquele dado dos 25% das pessoas acima de 25 anos vai ter um AVC. Então, como eu falei, né, na primeira parte aqui, eu não lido com pacientes e com as pessoas. Então, o que eu sei disso é de ler, né, da literatura e tal. Realmente, assim, com vocês, né, foi a primeira vez que eu tive contato com os pacientes mesmo. E aquilo me chamou tanto a atenção, porque eu fiquei pensando, eu falei, as pessoas acham que AVC é coisa de velhinho, e não é, né? Falei, então a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar que não é. E realmente foi assim sabe, uma daquelas informações que eu recebi ali naquele momento que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção nisso. É. E aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E eu já estava inscrita para o Ironman, né? Então, que eu tinha me inscrito em 2019 para 2020, aí ele tinha sido cancelado por causa da pandemia, tinha mudado e tal, mudou para 2021. Eu falei, então vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. E aí pensei nessa campanha do, né, AVC não tem idade. Aí minha filha, a Luísa, ajudou, fez lá uma Layout. programação no Instagram, não sei o quê, folheou as datas, né, que seriam importantes, né, para a gente usar e tudo. E nesse meio tempo que eu conheci vocês, o Davi e a Luciana, né? E que eu só vinha conhecer pessoalmente no ano passado, né? Que a gente se falava, você também, né? Então a gente se falava muito no Instagram, e o Davi e a Luciana também eu só vinha conhecer pessoalmente no ano passado. E aí conheci outras pessoas também, a Renata, né? Que é a Coisa Paca no Eu Instagram, tô que acompanhando ela também também. que é uma avessista, que é uma corredora, né? E aí, então, todas as pessoas começaram a ajudar nessa campanha, que, na verdade, ela tinha sido planejada para ser para o Ironman, né? Sim, Que aí, de novo, a pandemia piorou, etc, sim. etc. E eu desisti do Ironman, mas o perfil já estava criado, né? AVC não tem idade. O desejo já tinha nascido, né? Já tinha. Aí eu falei, não, agora precisa fazer alguma outra coisa para movimentar. E aí, essa prova que eu vou fazer, que é o Bertioga Maresias, eu já fiz 2 outras vezes em equipe, que é uma prova muito bacana para fazer em equipe, né? Então, sai de Bertioga e chega em Maresias, são 75 quilômetros. E aí tem trio, tem sexteto, octeto, mas é muito gostoso, assim, porque como é Não, e prova de visual lindo, né? revezamento, como E é visual maravilhoso. isso, prova de revezamento é muito animada, né? Porque as pessoas ficam lá esperando os colegas, tá, os amigos.
E aí eu falei, mas só que da primeira vez que eu fiz, eu já nem me lembro mais que ano foi, eu nunca tinha corrido, eu já tinha feito maratona, mas nunca tinha feito ultra. E eu vi o pessoal que fazia esses 75 quilômetros e eu fiquei encantada. Eu falei, um dia eu vou fazer esse negócio sozinha, os 75 quilômetros sozinha. E aí agora esse ano eu falei, bom, já que eu desisti do Ironman, eu vou fazer o Betioga Mariasias 75 Muito quilômetros sozinha. E então aí a gente começou de novo a reativar, né, a campanha aí do AVC Não Não, Tem Idade. mas aí eu queria saber até que de quem foi a ideia de dedicar 1 quilômetro para cada exercício. Olha, eu, na verdade, eu copiei. Eu sigo um triatleta americano que se chama Dan Jarkovsky. Ele é um paciente de Alzheimer precoce. Ele tem 50 e poucos anos e foi diagnosticado com Alzheimer. E aí ele resolveu usar o esporte para tentar retardar, vamos dizer assim, porque ele tem um Alzheimer genético, né, que é esse Alzheimer precoce. Então ele vai ter, não é aquele Alzheimer né, Impossível. esporádico que eventualmente você não sabe se vai ter ou não. Ele sabe que ele vai ter. E aí eu vi que ele começou a fazer isso. Ele vai fazer uma prova de o Ironman do Havaí, que também tá a mesma coisa, né? Foi adiado, tal, mas esse ano ele vai fazer. E eu vi que ele fez isso. Ele falou que ele ia dedicar. Ele tem feito isso, né? Se vocês quiserem entrar no perfil dele, é bem bacana. Então ele também dedica cada milha, não sei o quê, a um paciente de Alzheimer, né? Porque ele é um paciente de Alzheimer e ele. Aí eu falei, eu vou copiar isso. Não, Até a ideia é ontem, ótima. então, e por coincidência, né? Porque eu falei, eu vou contar essa história na live, porque acho que é importante também dizer que, assim, não foi uma ideia original minha, essa ideia foi dele, não sei se ele pegou de alguém, mas eu peguei dele. E ontem ele curtiu uma das minhas fotos lá, justamente da campanha. Aí eu escrevi para ele, falei, olha, eu queria te contar que eu, né, te copiei Ai, nisso e não sei o quê. que legal você ver, porque é mais fazer uma rede, né? Exatamente, Graças a Deus, acho que porque assim, o problema do AVC, ele é mundial, não é, não Sim, é sim, médico, não. Uma a cada 4 pessoas vai ter um AVC ainda na isso, vida, então a coisa é muito dramática, é, né? é. E então, assim, para mim, para mim é muito complicado lidar somente com a parte negativa, porque, eu, por exemplo, agora acabei de receber uma mensagem do Ricardo Amorim, que é um economista que eu admiro Sim, bastante, conheço. Conheço assim, sei que quem é. ele acabou de mandar como uma mensagem bonita. Ele tava, assim, mandou eu até distribuí nos meus grupos, de um menino de 13 anos que teve um AVC por MAVE e doou os órgãos. Mas a notícia dele estava dando a notícia pelos órgãos, pela família ter Ah, doado tudo. Que gesto bonito. E é bonito. Só que o problema está antes disso, né? Por que, que uma criança de 13 anos tem uma MAVE e tem uma AVC hemorrágico e morre, né? Como que isso, como vamos no futuro detectar isso? Porque tem um monte, o porquê a gente não sabe, talvez em sequência de anos de má alimentação, em sequência, tá? Um monte de, eu costumo brincar, falo, nasceu tudo com defeito no cérebro. E ninguém faz uma tomografia para quê? A não ser que a pessoa tenha uma dor de cabeça que justifique sim. fazer uma tomografia, né? Então nós estamos vivendo uma realidade muito dura. E eu convivo com essa realidade todos os dias de milhares de que vai do paciente ao médico, porque eu tenho um monte de médico, o Mari, que não sabe o que fazer, porque na ponta, lá na ponta, nós não estamos falando nem de como capital, que também é bem prejudicial, mas lá na ponta, as pessoas não são. Um menino de 13 anos que chega lá passando mal não é reconhecido como AVC. Não Exato. tem como fazer uma tomografia nele, entendeu? Quando vão fazer, ele já morreu. Então, eu já falei isso para o vice-governador, nós estamos vivendo uma epidemia
de AVC e a gente precisa reverter esse quadro. Mas é duro falar disso de uma forma tão pesada, só morte, né? Morte, sequelado, PCD. Foi muito. A sua iniciativa me motivou muito a falar da nossa causa de uma forma mais suave, mais poética, mais bonita, contando a história de cada um, cada quilômetro. Eu acho que pode. Você falou para mim essa semana que te motiva também. Eu fiquei tão feliz. Exatamente. É. Então, assim, eu quero contribuir nessa causa, que a gente faça um barulho na mídia, porque isso precisa ser feito, que a gente possa, de repente, eu não sei quando vai ser a prova mesmo, Em maio, dia 21 de maio. se a gente conseguir uma galera para ir te receber Nossa, ia no ser final da prova. maravilhoso. Sabe, alguma coisa que chame a atenção, porque a gente, eu também, eu corria antes, e eu não posso correr mais, isso é uma coisa que me dói muito, porque me fazia muito bem. Eu não era corredor profissional, não fui nenhum corredor, mas sabe, meu domingo era sagrado eu correr. Então, eu sinto muita falta disso. Então, assim, é uma forma da gente falar do assunto sem ser esse assunto tão pesado, Sim, entendeu? sim. Então, eu sou muito grata por você ter se tornado embaixadora da causa em vários aspectos, desde a questão de pesquisar possíveis células da cabeça, qualquer coisa que puder acelerar nossa, nossa reabilitação de alguma forma, que possa nos ajudar, mas também nos mostrando de alguma forma para a sociedade, e não de uma forma assim, oh, ela superou, porque muitos de nós não vai superar, não vai É. conseguir voltar a correr, essa é a realidade, a gente tem que encarar. Mas a gente pode participar de uma outra maneira. Então, eu queria agradecer profundamente você ter tido essa ação e estar publicando as historinhas das pessoas, que eu quero que a minha esteja também. Opa, Ainda não escrevi, lógico. ainda não escrevi. Mas eu queria que a gente fizesse assim até mais algumas lives para falar disso, para motivar as pessoas também, para Sim. organizar essa estada na corrida, ver com a organização onde a gente pode ficar, se algumas pessoas podem ficar em algum lugar, ou ficar só no final. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um barulho bacana com essa Ai, ideia. que legal. Então, e eu, assim, eu agradeço as pessoas que já me mandaram as histórias, né? Eu até tenho avisado, assim, eu estou buscando colocar uma por dia, para dar um destaque para aquela história, né? Para não colocar tudo de uma vez. Então, tem algumas guardadas ainda, mas ainda tem quilômetros sem história. Então, tem os Então, que estão guardados, por exemplo, o seu quilômetro, o do Davi, da Renata, guarda muito, aí, por favor. tá Guarda. guardadinho, mas ainda tem alguns que não estão. Não, mas aí daqui a pouco, se sobrar história, a gente vai ter que fazer mais corrida, aí você vai ter que Pois correr é, mais. pois é. Tomara que tenha bastante mesmo, porque foi o que eu te falei ontem, né? Eu aproveito agora, assim, só para fazer um parênteses de agradecer o Pinho, que é o meu professor que passa as minhas planilhas, o Júnior, que é um personal que faz a parte de fortalecimento, e a Cláudia, que é a nutricionista, que dá uma controlada aí na minha alimentação. A equipe. Mas eles, assim, o que eu fiquei muito feliz é que eles também estão motivados, entendeu? Ah, que Então, bom, que bom. eles também têm repostado as coisas, então acho que A gente pode até depois marcar para conversar com eles nossa, também. seria muito legal, para ver toda essa Porque preparação. porque a gente pode conversar também sobre nutrição, sobre o Sim, que sim. acontece na prova. Assim, eu acho que eu quero explorar ao máximo esse tema, porque eu acho que a gente tem que andar paralelo com uma coisa que a gente teve um AVC, a gente talvez não possa correr, mas a gente apoia quem corre e quer mostrar quem corre, e se corre pela nossa causa, mais ainda. Então, a gente pode marcar várias coisas para a gente conversar e eles Legal. participarem. Eu acho que Sim, é um momento de alegria e não é, de tristeza. é. Que isso motive para outras áreas também, né? É. Assim, o que eu tenho visto é que as pessoas que ficam sabendo, né, elas têm uma reação muito positiva, né? E foi o que eu te falei, né, esses dias aí, que o fato de eu dizer, olha, eu vou correr esse quilômetro, né, dedicado a você,
me motiva a ir treinar, porque se eu não treinar, eu não vou conseguir chegar lá nos 75, eu não vou conseguir fazer. Pode ser que eu não consiga, né? Mas assim, Não, vai, vai conseguir. assim, eu tenho feito assim, tudo que eu posso para estar preparada, né, para isso. Assim, não, ninguém aqui tem a expectativa de que eu vou chegar primeiro, né? Não precisa, não precisa. A Se coisa é você devagar e se sempre você for aqui. a Não tem... última, se você for a última, a gente vai ficar esperando você chegar. Fica tranquila. É o devagar e você leva uma cadeirinha lá, fica esperando. Exatamente. São Eu vou muitas horas. deixar, como eu vou publicar isso aqui no canal do YouTube e nos grupos de Face, eu Uhum. vou deixar anotado para o pessoal, se o pessoal tiver dúvidas sobre células-tronco, porque o tema vai começar por Sim. células-tronco, depois vai continuar. Tem muita gente que tem dúvidas, deixa as dúvidas que eu vou juntar as dúvidas e vou falar com a Mari numa próxima live. Tá. E quem quiser participar também ser 1 quilômetro homenageado pela Mari, também pode deixar o nome, que a gente vai fazer mandar os contatos para a Mari. A gente também está fazendo isso nos nossos no Instagram da associação e Uhum. tem o Instagram de vocês, que é o AVC Não Tem Idade, Isso. que essa é a realidade. O AVC não tem idade, gente. É isso aí. E aí a gente vai aglomerar mais histórias. Olha, Legal. por hoje eu só tenho a agradecer muito pelo seu tempo. São muitos pedidos de gratidão, assim, de você estudar sobre o cérebro, sobre as possibilidades, de entender, de vida com a gente. Eu gostaria muito que a ciência fosse mais, como eu vou dizer, mais popular, talvez mais pop. Eu não sei se essa é a palavra correta. Às vezes as pessoas não se aproximam muito dos cientistas porque o linguajar é muito diferente. Eu vi muito isso durante a pandemia, a doutora Rosana, o doutor Pedro, tentando falar num linguajar mais popular. Eu acho que isso pode incentivar até os jovens, as crianças, a quererem ser cientistas, sabe? Sim, com certeza. Mas a gente pode marcar, se você quiser, assim, um que seja específico. É que hoje a gente já tinha combinado isso de falar das duas coisas, mas Sim. se quiser, ou se quiser até fazer alguma coisa no YouTube com apresentação, porque às vezes tem algumas coisas que é um pouco difícil, às vezes, de explicar sem ter um esquema, um desenho, né? Sim. Então, eu sou professora, eu gosto de ter... Não, mas o lance é que as pessoas são bem objetivas, elas querem saber assim, tipo, onde é que eu posso ir? Ah, entendi. Tipo, daqui 2 meses, daqui um ano, eu melhoro. E assim, eu tinha muita dúvida. Eu queria muito falar sobre as clínicas de célula-tronco da Tailândia e do Paraguai. Eu precisava muito saber, porque eu sempre pergunto isso, não tinha uma pessoa para perguntar com muita honestidade. Porque eu sempre achei muita picaretagem, entendeu? Mas, enfim, a gente não pode julgar. Mas eu precisava perguntar isso, então, mas eu acho que tem mais questões. Eu vi várias perguntas subindo, não deu para ficar lendo, porque assim, gente, assim, uma parte dos meus neurônios que queimou é assim, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, por mais que eu tente. Então, ou eu converso com ela, ou eu leio as perguntas. Então, eu não consegui ler as perguntas e elas somem depois que eu publico. Então, deixem nos comentários que não vai faltar assunto para conversar com a Mari nos próximos meses. E bom treino, Mari. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, pessoal. Nos veremos em breve. Sim. Beijo. Beijo, Cris. Tchau. Tchau.